Eu não acho que o Bannon tenha brigado com o Trump, e não acho nem que haja discordâncias pessoais ou ideológicas entre o Bannon e o Trump. O que aconteceu em 2017 é que a imagem do Trump ficou tão marcada por aquela frase infame no discurso que ele preferiu se afastar do Bannon do ponto de vista político, né? Um afastamento estratégico ali. E concordo também que a partir do momento em que ele foi demitido, foi muito rápida a conversão do Bannon numa espécie de missionário da extrema-direita populista ao redor do mundo. Porque logo depois o Bolsonaro ganha a eleição, logo depois o Bannon faz uma turnê pela Europa e depois ele até se fixa, né, ele vai morar na Itália durante um tempo para criar aquilo que ele chama de O Movimento, né, uma coisa exatamente, né, genérica, não muito criativa, mas a ideia do movimento era justamente fomentar políticos populistas de extrema-direita ao redor da Europa e dentro desse processo construir, né, uma grande aliança, né, uma grande rede de extrema-direita liderada por ele e, claro, influenciada diretamente pelo exemplo dado pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então, eu concordo contigo que o Bannon ele teve muito mais liberdade de ação a partir daquele momento e, de fato, agiu de maneira muito sistemática, né, pregando aí os valores e as estratégias da extrema-direita, usando, sobretudo, essa dimensão das redes sociais e do populismo do século XXI, né, que é um populismo diferente, muito construído em cima de narrativas virtuais, sobretudo... Professor, no Twitter e em outras plataformas, sim. Eu entendo uma parte só da estratégia, não consigo ver o jogo inteiro. Por mais que eu me esforce aqui, eu tenho lido muito a respeito dessa proposta de desorganização, mas para mim parece uma proposta nihilista que só tem a primeira parte, que é a parte do caos, da destruição. Eu não vejo um projeto de Estado, um projeto de nação, não vejo nada disso. A gente vê o seguinte, que eles valorizam o segregacionismo, que eles são racistas, né? Que eles têm várias fobias sociais, essa coisa toda, mas não tem uma proposta nova de sociedade. O que eles querem construir depois de destruir toda a base da sociedade ocidental? Fábio, o que eles querem, ou pelo menos o que eles alegam querer, é a reconstrução de um Ocidente que, claro, é um Ocidente imaginário, é um Ocidente de 500 anos atrás, e é basicamente um discurso que aqui no Brasil a gente vai ver com muita frequência, que é dos cavaleiros templários, dos cruzados, da batalha contra o Islã, né? Então você tem aí um elemento muito forte de uma regeneração, e de novo, essa palavra vai sempre aparecer no discurso da extrema-direita ocidental, que é a regeneração espiritual do Ocidente. Eu colocaria, como acadêmico, Fábio, eu colocaria isso na seguinte chave. Existe um substrato muito forte no discurso do Bannon e de outros militantes de extrema-direita, sobretudo no Ocidente, mas não só, que eu chamaria de nacionalismo religioso. A ordem que eles querem construir é uma ordem, ao que me parece, de estados soberanos, ou seja, eliminando a influência das chamadas organizações internacionais, do suposto globalismo, de um suposto marxismo cultural, e resgatarem, a partir dessa lógica de estados soberanos, os elementos tradicionais da sociedade, que se traduzem num tripé, né, em 3 ideias básicas, que é Deus, família e nação. Então eles são profundamente nacionalistas, eles são profundamente religiosos, principalmente nas Américas, né? Você pensa Brasil, Estados Unidos. Na Europa varia. O Vox, por exemplo, na Espanha é bastante religioso. A Liga na Itália tem algum elemento religioso, mas não se constrói em cima disso. Na França, nem tanto. Na Alemanha também não. Então, assim, essa questão da religião varia muito de caso a caso, mas ela me parece um elemento muito forte que se conecta muito com o discurso, por exemplo, do Bolsonaro, do Trump, que é a ideia de construir no Brasil e nos Estados Unidos países cristãos, né, países exclusivamente cristãos, para usar aí um termo que o Bolsonaro já usou. Então, existe o elemento da religião e da família também como decorrência disso. Mas qual é o modelo de Estado que eles querem? Como é que eles se organizam? Porque, assim, eu sei que uma parte é monarquista, outra parte de soberanista, que é a outra coisa que eu não entendo, não sei o que é. São palavras que não significam nada, né, Fábio? Antiglobalistas. São antiglobalistas, por isso o monarquismo... Então, pois porque tem várias formas de nacionalismo, né? Por exemplo, eu sei, a parte dos monarquistas eu ainda entendo, mas eu não vejo um projeto de Estado, porque eles são anti-iluministas e acho que não há um paradigma comum para estabelecer um diálogo assim, entendeu? Eu não consigo visualizar que sociedade será essa. Vamos ter reinos?
Então, é uma sociedade que se a gente voltar na história, ela se parece muito com uma sociedade de natureza feudal, né? Ou imediatamente pós-feudal, em que você tinha, na verdade, reis que ditavam qual era a religião de todas as pessoas que moravam dentro daquele espaço soberano, né? Então, o componente reacionário do discurso é justamente nesse retorno a uma suposta ordem, vamos dizer, pós-medieval ou naquele limite do pré-moderno. Eles são claramente anti-iluministas, eles são antimodernistas, existe um discurso muito fortemente contrário à ciência, fortemente contrário ao progresso social, fortemente contrário aos valores associados ao humanismo e ao iluminismo europeu, de uma maneira geral. Então eu acho que é uma coisa meio medieval mesmo, Fábio. E aí há uma discussão, de novo, no plano acadêmico, sobre em que medida seria compatível você ter um nacionalismo religioso, ou seja, você considerar como único critério de pertencimento ou como critério de cidadania dentro de um Estado a sua filiação religiosa. Agora, a gente não pode, não pode se esquecer de que esse discurso nacionalista religioso, ele é fundamentalmente antidemocrático, na medida em que ele, de novo, condiciona a existência de uma cidadania a um pertencimento, a uma filiação de fé, e mais do que antidemocrático, ele é totalizante e ele elimina quaisquer possibilidades de minoria como parte da constituição social do Estado. Então ele tem um contorno muito fortemente supremacista, né? Não necessariamente racista, porque às vezes a chave não é racial, às vezes a chave é só religiosa, mas ainda assim você tem um supremacismo, seja ele cristão, seja ele branco, e as coisas acabam se misturando em certo sentido. A Gina falou em antiglobalismo, no fundo, todo esse discurso soberanista, nacionalista, religioso, ele pretende lutar, ou pelo menos na retórica, ele pretende lutar contra uma suposta força globalista que associa burocratas internacionais da ONU, grandes filantropos ou grandes investidores capitalistas como George Soros ou Lehman ou Bill Gates, e, ao mesmo tempo, todas as pessoas que professam qualquer ideia de esquerda que eles chamam de marxismo cultural. Então, qualquer pessoa que vá contra esses pressupostos de Deus, família e nação, de alguma forma, vão ser tratados pela extrema-direita populista de hoje como inimigos, né? Então, é justamente essa cruzada que eles estão tentando lutar. E você tem toda a razão, Fábio, eu dizer que a parte bem acabada do projeto é a primeira fase, é a da destruição completa. Mas não há claramente um projeto de nação ou um projeto de sociedade internacional, vamos dizer assim, embutido nisso. Olha,